continuar então nossos estudos. Nós chegamos ao capítulo 8 de Apocalipse. Capítulo 8 de Apocalipse. Abra sua Bíblia e eu convido você a nós meditarmos então na palavra do Senhor nesta manhã. Capítulo 8 de Apocalipse, diz assim a palavra do Senhor. Verso 1. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as ações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terra, a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui. E nós rogamos ao Senhor que o Teu Espírito trabalhe em nossas vidas. Nesta manhã eu lhe peço, Senhor, que o Teu Espírito possa penetrar o nosso coração. A Tua palavra, ela tem poder, ela é totalmente habilitada, Senhor, para quebrantar o nosso coração, para trazer despertamento à nossa alma, para nos santificar e para nos prepararmos para cada dia, Senhor, aguardarmos o grande dia do Senhor. Trabalhe na vida de cada irmão, cada irmã que aqui está, que a Tua graça possa visitá-lo com poder, que o Senhor possa despertar amor ao Senhor e à Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Santifica-nos, como foi já dito nesta manhã. Santifica-nos para que possamos parecer mais e mais com o Senhor. É a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós temos... hoje eu estou incomodado com tanta coisa na minha frente. É o microfone.
Mais preso, né? Vamos ficar com o microfone sem fio mesmo hoje. Meus irmãos, nós temos no capítulo 8 algo que, se você vem acompanhando, eu lembro você que nós vimos lá no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, as 7 igrejas. 7 igrejas. Nós vemos ali que a igreja do Senhor Jesus de todas as épocas. Depois nós vimos os 7 selos. E esses selos, nós temos então agora esse 7º selo sendo citado aqui no capítulo 8, fechando então esses 7 selos, que quem foi encontrado hábil, habilitado, pronto para abrir, para tirar, imagina um livro, imagina um pergaminho, imagina algo como de fato uma obra literária e que precisa ser aberta. Ele tem 7 selos prendendo. E o que aconteceu? Ninguém foi encontrado para abrir este livro. Quem foi o único habilitado para abrir o livro? Quem? O Cordeiro, Jesus Cristo, exatamente, o único que encontrou, ou melhor, que foi encontrado digno de tomar da mão direita de Deus e abrir este livro, quebrar esses selos e poder então revelar aquilo que o Senhor mesmo tem a dizer à sua igreja, revelando aquilo que ele pensa a respeito de algo que acontece com uma ênfase interessante. A ênfase dos selos apresenta a igreja do Senhor Jesus, de todos os cantos da terra, de todas as épocas, naquele grupo, por exemplo, que está diante do Senhor, juntamente com os 24 anciãos, tem uma ênfase no céu. Esses selos apontam para o céu. E nós vamos notar hoje que agora vai surgir uma nova figura, a ênfase das trombetas. E as trombetas têm uma ênfase na terra. Agora é como se tirasse o holofote do que está acontecendo no céu e coloca esse holofote jogando luz na terra. E o que vai acontecer é que nós temos várias informações a respeito dessa revelação. Um detalhe muito importante. Nós vamos notar que a maneira correta para nós compreendermos como Deus está agindo, há um paralelo na palavra de Deus. E se encontra lá no Antigo Testamento. Então, para você tomar consciência do que Deus está fazendo aqui no capítulo 8, capítulo 9, você vai lembrar e recordar do que Deus fez com quantas pragas? 10 pragas. Aonde? No Egito. Você vai perceber que essas ações de Deus são juízos, são do seu juízo sobre a terra, assim como houve lá no Egito. Cara, joga um pouquinho mais de grave, está muito agudo, por favor. E nós temos aqui uma parte desse texto que é tão interessante que você vai notar algo que inclusive é uma menção, o último momento a respeito do céu. Capítulo 8, verso 1, diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, observe que o 7º selo, então está falando a respeito do céu, está falando a respeito do que está acontecendo lá no trono de Deus. O 7º selo foi quebrado, e quando foi quebrado, houve o quê? Antes, lá no céu estava como? Quem lembra? Como é que eles estavam lá? Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, louvando a Deus, adorando a Deus. Havia vozes de louvor, de exaltação. E agora, o 7º selo é quebrado. E houve o quê? Silêncio. Abacuque capítulo 2, verso 20, diz algo muito semelhante ao que está acontecendo agora, aqui, nesse momento, onde João relata a respeito desse 7º selo. Quem pode ler Abacuque 2, 20? Por gentileza. Se tiver na tela aqui mais rápido, você já lê para nós também.
O Senhor está onde? No seu santo templo. O Senhor está no lugar que é devido. E diante dele, cale-se toda a terra. Mas é interessante. Por que o louvor é interrompido? Por que o louvor é, então, cessado? E o texto diz que houve meia hora de silêncio no céu. Meia hora. É interessante porque agora, a partir dali, desse versículo 1, nós vamos ver essa manifestação de Deus por meio de 7 anjos. E cada anjo desse tem uma trombeta. Essa figura da trombeta, ela é muito conhecida em qual parte da Bíblia? Vou pegar até água para ajudar os irmãos a pensar. Deixaram a água aqui meia quente, mas tudo bem. Não, a trombeta é antes disso. Aonde que nós vemos trombetas? Lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, as trombetas eram sinal, por exemplo, de guerra. Um atalaia tocava a trombeta para avisar os inimigos que estão vindo. Haverá guerra, haverá batalha. Haveria também nesse contexto do povo de ajuntamento, havia trombetas. A trombeta era muito utilizada como ferramenta de chamamento. Haverá algo após o toque da trombeta. Essa figura que para nós hoje, né, a gente não tem muita mais familiaridade com trombeta, porque hoje tem outros meios, né? Hoje tem as sirenes lá de Israel, as sirenes lá de Gaza. Acho que Gaza até que não tem, lá Israel inclusive utiliza meios, né? Eu vi algo em 3, nós temos que orar pelos países, né? Orarmos como foi orado sexta-feira, orarmos pelos países, orarmos por Israel. Eu vi algo interessantíssimo. Como lá na faixa, por exemplo, de Gaza não tem sirenes, uma das coisas que o exército israelense, que erra também, viu, irmãos? Não pensa que eles são perfeitos, não. Mas eles conseguem lançar digamos assim, um fragmento de uma bomba que faz um barulho grande, como se fosse o quê? Um alerta, exatamente, um alerta. Ele dá alguns minutos para as pessoas que estão naquele prédio evacuar, porque vai acontecer algo. E depois de alguns minutos vem de fato o bombardeio, o verdadeiro míssil para aniquilar aquele edifício. A ideia aqui é a mesma. A ideia de aviso que quando esses anjos tocarem cada um a sua trombeta, algo acontecerá, algo irá acontecer. Mas antes de nós lermos a respeito desses anjos e as suas trombetas, pelo menos nós vamos ver hoje 4, nós vamos notar no verso 2, algo muito impressionante, algo diferente. Olha o que diz o texto. Então, vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Até aqui, ok. Verso 3. Veio outro anjo, e ficou em pé junto ao quê? Qual é essa figura? Onde que aparece mais essa figura, o altar? No templo, exato. No antigo templo de Israel. Antes do templo, aonde que era o lugar? No tabernáculo. Exato. Esse local agora nos apresenta algo semelhante ao que o povo de Israel sempre fez. Lembrando que aqui são símbolos. É uma mensagem cheia de símbolos que nós não podemos pegar literalmente, mas simbologia, apontando para o significado que o Senhor deseja. Então diz o texto, que agora, junto ao altar, veio outro anjo. Então não é dos 7, os que estão com as trombetas, é outro. Não fala quem. Aqui na realidade é um grande desafio, enigma, porque não se declara quem é esse anjo. O Ari Wisber, não, é o Hendricks, William Hendricks,
diz inclusive a pessoa do Senhor Jesus, mas nós não temos informações categóricas para dizermos isso. Mas diz o texto que esse outro anjo ficou em pé junto ao altar, com o quê? Incensário. Incensário de ouro. Incensário de ouro, utilizado a vida toda pela nação de Israel, quando eles chegavam diante de Deus, antes de atravessar o Santo dos Santos, ali aquele local separado, dentro do templo ou no tabernáculo, eles apresentavam, como se fosse de fato, aquela ação de queimar esse incenso, para que pudesse produzir, qual que é o nome famoso na Bíblia? Aroma o quê? Aroma suave às narinas de Deus, porque foi símbolo colocado por Deus, porque foi simbologia, não era porque o incensário tinha poder, mas porque Deus deixou essa ordem ao povo israelita. Lá em Êxodo, havia esse incensário de ouro, esse incensário era então colocado diante do altar, se aquecia, colocava fogo e ele emitia, exalava um aroma, pelo menos podemos chamar um aroma com algo, o olfato ficava agradável, O mais importante nós notarmos que há todo um processo, um rito que aponta para o significado. E diz o texto, esse incensário de ouro, ele foi dado, o incensário é o recipiente, certo? O incensário é o recipiente. Agora o que coloca dentro dele? Olha lá. E lhe foi dado a quem? Quem está cuidando do incensário? O anjo. E lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo. Agora está na sua Bíblia aí comigo, assim, está assim? Quando tem essa palavra, quer dizer somatória ou uma coisa só? Somatória. Junto com o incenso, as orações, e diz o texto, as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então eu quero destacar, verso 3, o anjo está de pé junto ao altar, ele tem o incensário de ouro, e lhe foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Olha que interessante, a palavra oração dos santos aqui, os santos aqui representa quem? Os santos. Quem que a palavra de Deus fala que são os santos? O povo de Deus. Não é um grupo de pessoas não que chegaram lá no nível do céu, Moisés, Elias, não, esse grupo quando ora, Deus atende. Não, a palavra de Deus santos aqui representa aquilo que Cristo fez sobre a vida da sua igreja, separou esse povo, santos, e as orações então são dos santos, as orações são da igreja. E olha só, Êxodo capítulo 3, verso 7, quem pode ler por favor? Amados irmãos, vamos lembrar aqui o que está acontecendo? O povo estava sendo castigado aonde? Êxodo capítulo 3. O povo está sofrendo. A mão
e o chicote dos egípcios está maltratando as costas dos hebreus. E o que eles fazem agora? Numa manifestação que, de fato, eles ainda são aqueles que são chamados o povo escolhido de Deus. O que eles fazem? No capítulo 3, verso 7, irmãos. O que é clamar, irmãos? É colocar diante de Deus aquilo que está angustiando o coração, é orar ao Senhor, é invocar o nome de Deus. A Débora disse algo muito interessante. Somente os crentes eleitos em Cristo se importam com a santificação. Somente os escolhidos do Senhor, somente aqueles que foram agraciados, invocam sinceramente o nome do Senhor, porque faz dele lembrado, faz dele aquele que é referência na sua vida. A nação de Israel, nós já aprendemos isso, não foi toda, havia um Israel dentro de Israel. Haja visto o que aconteceu no deserto, haja visto o que aconteceu ao longo desse progresso da revelação da palavra de Deus. Muitos não se quebrantaram, mas havia sempre aquela palavra bonita, né? É o remanescente que vai chegar, vai atravessar o Rio Azul e vai vencer. Já venceu, assim como nós, povo de Deus. Mas algo que nos chama a atenção, então, é que agora, eu quero que vocês imaginem a cena. Estou com o Wisber na cabeça hoje. William Hendricks diz algo que me chama a atenção. A palavra de Deus, eu quero até destacar hoje à noite mais a respeito dessa ação de Cristo, intercedendo por nós. Mas a palavra de Deus diz assim, que nós sabemos orar muito bem. É assim? Nós não sabemos orar. E ele diz algo magnífico. Ele diz, as orações são feitas de maneira que aqui, junto da oração, foi adicionado o que no incensário? O incenso. Junto às orações de quem? Vamos falar o nome deles? Povo de Deus, igreja, Israel de Deus. Esse grupo, essa igreja, tem as suas orações, então, colocadas no incensário, e juntamente com o incensário, há colocado ali, adicionado ali, o incenso. Então, Hendricks diz, a ação do colocar o incenso é uma prática intercessória de Cristo. Quando nós não sabemos orar, mas o Senhor, Ele sabe muito bem, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. E Ele sabe muito bem colocar para que a nossa oração chegue diante do Senhor, porque Ele é o único intermediário entre nós, igreja, e o Pai. Olha que interessante. Ou seja, Jesus, Ele não está lá no céu, como diz as crianças, comendo nuvinha. Lá no céu à toa. Lá no céu, já venci tudo, então agora estou aqui. Não! Jesus é aquele que intercede pela sua igreja. Jesus é aquele que coloca as orações dos crentes diante de Deus. E uma coisa importante, a oração então agora aqui é destacada. Um pastor disse que a oração é a rainha da igreja. Essa rainha, ela está bem suja. Vocês conhecem aquele episódio chamado Gata Borralheira? Já ouviram falar da Gata Borralheira? Ele compara, eu achei interessante. A oração da igreja é a gata borralheira. A oração da igreja brasileira é algo que quase não se vê, é algo que não é praticado. Na verdade, ela é marginalizada. E vamos pegar o corá de vergonha e assumir, né? Assumir o quanto nós
de fato, negligenciamos algo que a palavra de Deus aponta, que olha só, a oração que chega diante de Deus é a oração dos santos, dos separados. Não é a oração do incrédulo, que diz assim, Deus me livre disso, Deus me abençoe nisso. Não, é uma oração de um povo que foi separado para o Senhor. É essa oração que chega lá. Mas a igreja negligencia isso. A igreja brasileira, a igreja hoje no Ocidente, não conhece a oração. Nós temos que confessar. A última reunião de oração aqui na sexta-feira, vieram o Gildo e a Roberta. Quem já conhece o Gildo e a Roberta? Deveriam conhecer mesmo, porque eles estão presentes nos cultos. Estão chegando na igreja. Eu entrevistei eles, porque eu entrevisto quem quer chegar, quem quer ficar, para mim saber aonde que eu estou pisando, né? Pisando no sentido conhecendo. Literalmente eu fui na casa deles para conversar e para saber qual é a história. E louvado seja Deus. Deus envia crentes com história. Não é aquelas coisas assim, você não entende nem o começo, nem o meio, nem o fim. Você não sabe de onde que vem, de onde que vai. É importante isso. Aí quando você conhece e você fala assim, presente de Deus, crente. Pastor, estou feliz lá na Semear. Louvado seja Deus. O povo lá é crente, né? São muito amorosos. Ai deles se não fosse. Aí eles estão elogiando a igreja. Eu falei assim, então tá bom. Que bom. Então agora junte-se a nós e comece a ver os problemas. Aí diferente de muitos que pensam assim, os problemas é porque o Paulo só pensa em colocar o PU na parede. O pastor só fica inventando moda. Não, esses não são os problemas. Esses são coisas administrativas. O problema é quando eles vêm na reunião de oração. Porque eu falei para eles, sejam muito bem-vindos à reunião mais fraca da igreja Semear. Agora eu pergunto, é exclusividade da Semear? A nona, de onde eu vim, há pouco tempo, tinha 5 pessoas reunidas na reunião de oração. Esse é um reflexo da igreja brasileira. Na realidade, nós precisamos de despertamento espiritual, avivamento genuíno, para nós voltarmos a crer no poder da oração. É isso que nós deixamos e que o mundo, a secularização, produziu inclusive na liderança. Por exemplo, amados irmãos, eu tenho falado, chamado, eu não tenho nenhuma dúvida, se nós queremos ser uma igreja relevante, não quer dizer quantidade, pode ser relevante com 200, pode ser relevante com 100, pode ser relevante com 1000, nós precisamos de oficiais, líderes comprometidos com oração. Porque senão nós vamos ser o que nós sabemos muito bem que a igreja presbiteriana foi muito tempo. Grande formadora de pensadores. Hernandes Dias Lopes diz algo muito impressionante para nós. Deus não nos chamou para termos um intelecto cheio de luz apenas. Ele nos chamou para termos um coração cheio de fogo pela presença do Espírito Santo. Tem que alinhar. Não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem irmão, irmã, que se não colocar diante do Senhor, vai crescer na santificação. Não tem jeito. A oração, ela é parte essencial da nossa caminhada como povo de Deus. Você quer ver um detalhe? Nós temos que confessar nossos pecados. A igreja presbiteriana, louvado seja Deus, é uma das mais bem administradas, eu não conheço melhor, administradas no Brasil. Aqui o pastor não faz o que quer. Aqui o pastor conversa, tem conselho, tem boa administração, tem transparência. O pastor não é o tesoureiro, o pastor não é o presidente, só presidente, mas tem um conselho. O pastor não faz tudo. Mas nós, igreja, quando queremos fazer um projeto, a primeira coisa que nós fazemos é olhar para a conta bancária. E nós deveríamos fazer o quê?
dobrar os joelhos e falar: Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajude, nos direcione. Amados irmãos, essa é uma realidade da igreja brasileira, de maneira consenso. Nos posicionemos. Pastor, eu oro na minha casa, eu não posso vir na reunião de oração. Amém, irmão, eu não estou nem assim preocupado se você tem seus compromissos. Amém. Mas eu peço para você avaliar, nós somos falhos na oração. A gente fala, não ora de madrugada, porque madrugada é pentecostal que ora. Aí vai lá o Arival, e coloca o culto. Vocês viram já? Que hora que é o culto, Sueli? Eu vou fazer o culto assim, eu quero ser aqui, Sueli. Porque pelo menos você vai vir, Sueli. Estava lá esse dia lá, eu vi, transmitido ao vivo. O Fernandes quase de pijama lá. 5 da manhã, o culto, a oração. Transmitido ainda. Um gato pingado, é verdade. Também 5 da manhã. Eu entendo, e você sabe muito bem o que eu estou falando. Todos nós temos as nossas demandas. Mas nós, como igreja, deixamos de orar, porque nós deixamos de crer que Deus intervém por meio das orações. Eu vou destacar 4 pontos aqui a respeito da oração. Se Jesus está intercedendo por nós, quando você fecha os seus olhos e a sua mente se concentra em Deus, ela tem alvo. A sua palavra em oração não sai igual o morteiro do Hamas, que volta para trás, né? Literalmente sai pela culatra, que mata inocente. Não, ele é teleguiado, a oração é teleguiada, ela vai chegar, a oração de quem? Do povo de Deus. Se você não é povo de Deus ainda, você só ora para você e para você mesmo. Mas se você já é crente em Cristo, a sua oração é teleguiada. Jesus fala assim: não, rapaz, você não precisa disso não, você precisa disso. Não, vou te dar um time ainda para você perceber que isso é um processo de crescimento na sua vida. Mas ela chega porque ela tem alvo, Cristo Jesus. É o que o texto está dizendo. As orações dos santos são, seguradas. Não é desperdiçada. Quem já viu uma oração respondida depois de 25 anos? Não, vamos levantar a mão aqui, porque nós vamos ter que declarar isso aqui. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos lançar uma oração para daqui 25 anos. Já pensou, Paulo? Você já está em patrocínio há muito tempo, hein? Vai saber. Eu quero ver de novo. Levante a mão quem já viu uma oração respondida depois de 25 anos. Rogério Góes e Paulo. Rogério Góes eu conheço. Deixa eu ver a sua, Paulo. Qual foi? Exato. Foi mais. Exato. Exato. Irmãos, a maioria de vocês, tudo jovem. É o Rodrigo. Fez aniversário. Jovem, pai de criança nova. Olha o Oscar. O Oscar já tem a moça formada, mas jovem, cabeça branca, é tudo jovem aqui nessa igreja. Olha o irmão Luiz, olha o fortão, todo jovem. Aqui não tem ninguém velho. Se nós somos uma igreja jovem, nós temos que lançar a semente agora da oração. Porque a oração é confiança que Deus irá fazer. E tem árvore grande, frondosa, que demora décadas para produzir sombra. E nós queremos plantar, em 3 meses já ver todo o resultado. Nós precisamos perseverar. As grandes vitórias passam por perseverança. Então, eu destaco. Deus não somente
ele é o alvo, Jesus é o alvo, nossas orações elas chegam ao coração de Deus. Deus acolhe e recolhe as nossas orações. Você pode dizer amém? Deus acolhe, Deus recolhe. Acolher é, chegou a mim, estou ciente. E recolher é, eu vou cuidar. Não está esquecida, está no meu cuidado. Terceiro aspecto, Deus responde e executa seus juízos. Aqui no capítulo 8, versículo 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e fez o quê? Atirou a terra. Tem muita gente com medo das bombas nucleares. Muita gente nesse momento atemorizada, estão em depressão por causa do medo, que alguém pode apertar um botão lá e destruir a terra. Te apresento algo muito mais poderoso que essas bombas atômicas. É quando o juízo de Deus, em resposta às orações dos santos, em oração, as orações que são levantadas de um povo que clama para que o Senhor faça a sua vontade sobre a terra. Olha o que acontece. Vozes, ou melhor, trovões, vozes e que mais? Relâmpagos e terremotos. Só isso que acontece. Para apontar, a partir do momento que o Senhor lança o seu juízo. Lembra onde que os poderosos queriam se esconder? Quem lembra do capítulo 7 ou 6? Onde que os poderosos, os influentes queriam se esconder e não achavam? Debaixo de onde? Dos montes. Eles queriam levantar uma grande montanha e dizer assim, vamos nos esconder aqui, porque aqui não nos achará esse Senhor que agora é juiz, que agora veio não mais como um humilde servo, ele veio agora com todo o poder, agora a voz dele se faz ecoar em toda a terra, vamos nos esconder. E o que aconteceu? Eles não puderam fazê-lo. Por que eles não podem fazê-lo? Porque quando o Senhor manifesta o seu juízo, homem ou mulher, ser humano algum, pode fugir da ação do Senhor. Ele julga, ele manifesta juízo. E eu pergunto para vocês, lá no Egito, foi só juízo ou teve misericórdia? Me dê exemplos. Vamos pensar? Lá no Egito, Deus veio, se revelou a quem lá no Egito? Essa é uma boa pergunta para o missionário. A quem Deus se revela no Egito? As opções: ao povo de Israel, ao povo do Egito, ou ao povo do Egito, ao povo de Israel e a todos que viram. A quem Deus revelou o seu juízo lá? Ao povo do Egito. Mas a quem Deus se revelou? A todos. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Se você não enxerga, é porque você não está entendendo aquilo que Deus é. Mas está aí, claro. Deus revelou o seu juízo sobre a nação do Egito. Só que olha que interessante. Aquela nação, vários tiveram a oportunidade de se render ao Senhor. Moisés veio de onde? Lembra a região que ele ficou 40 anos? Midian. Ele casou com uma hebreia ou com uma mulher de fora? Lá de Midian. Houve salvação em outros povos? Houve salvação sobre outros povos. Houve expectativa de arrependimento sobre o povo egípcio? Sim. Deus disse, mais uma praga. Mais uma praga. Mais uma praga. Juízo e misericórdia.
Deus destruiu todo o Egito? Não. Agora, nós temos aqui, nesse capítulo 8, Deus manifestando o seu juízo, por meio agora das trombetas. Nós vamos daqui a pouco destacar. Mas não é somente juízo. Juízo virá quando Deus derramar a sua taças. Aí não tem mais misericórdia. Nós estamos na fase das trombetas. Nós não estamos ainda na época das taças. As trombetas revelam, e nós vamos destacar aqui, juízo de Deus sobre as orações que o povo de Deus clamou e que agora Deus está respondendo sobre quem? Sobre todos aqueles que zombaram da igreja, perseguiram a igreja, se opuseram à igreja. Mas agora, o texto nos apresenta, Deus está manifestando juízo e misericórdia. Um quarto aspecto, que eu acho que é o terceiro, Deus responde, executa, o terceiro. Deus sempre tem a intenção de trazer sobre nós respostas, intervenção. E uma quarta, a importância da oração diante do nosso país. Irmãos, quem lembra de alguém na Bíblia que orou e Deus respondeu? Quem lembra um personagem? Fala um rápido aí. Elias. Ezequias. Ezequias estava com o diagnóstico. Qual era o diagnóstico de Ezequias? Arruma a tua casa que você vai morrer. O que ele faz? Ele vira para a parede e deve ter clamado. Sabe aquele clamor que você não tem tempo para você dobrar nem o joelho? Você ora com a alma, desesperado, e fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. O que aconteceu? O profeta voltou e Deus manda te dizer: serão acrescentados mais 15 anos sobre a sua vida. Você já pensou o que Deus pode fazer na nossa cidade? Você já pensou? O que Deus pode fazer nessa região aqui, ó? Porque, irmãos, de todo o coração, nós não podemos ser um aglomerado de crentes pescado em aquário. Os crentes que vêm de outras igrejas para o nosso meio, se querem caminhar com a palavra de Deus, são bem-vindos. Mas nós fomos colocados nessa região para levar a mensagem de salvação. Nós não oramos porque muitas vezes nós achamos assim: não, o problema desse contexto da sociedade aqui é político. Eu já disse aqui para vocês, cadê as irmãs e irmãos que estão vindo na reunião de oração? Primeira sexta-feira de cada mês, vamos orar pela escola mais problemática de Uberlândia, aqui, ó, Escola Estadual Jardim das Palmeiras. Nós não levantamos 30 segundos de intercessão, porque nós acreditamos que é o problema do governo, o problema do sistema, o problema da desestrutura. Nós, a despeito de tudo isso, nós intercedemos, porque Deus quebranta, Deus transforma. Então, no capítulo 8 de Apocalipse, nós temos uma das mais belas demonstrações que a oração, ela chega diante do Senhor e o próprio Senhor a direciona. Eu creio que Deus já está respondendo, né? Tem um povo que chega no nosso meio. O mais novo caso que eu já sempre conto para vocês é o Lucas. Quem já orou pelo Lucas? Ó, tem uns 5 crentes aí. A igreja toda deveria orar pelo Lucas. Pô, eu vou dar um exemplo aqui, viu, Jonathan? Toda liberdade. Eu já vi que o Jonathan é crente. Não conheço muitos detalhes ainda da história dele, da família, mas já sei. Já conhece a palavra de Deus, já tem conhecimento. O Lucas estava sendo discipulado pelos testemunhas de Jeová. O Lucas aceitou estudar a Bíblia com os testemunhas de Jeová. E no meio do estudo, ele disse:
Cristo é Senhor da minha vida. O Espírito Santo já revelou que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a pessoa que discipulou ele por mais de 6 meses, disse assim, agora que acabou o trabalho do discipulado, vamos lá conhecer o salão em tal local. E ele disse para a pessoa, eu te agradeço até aqui, mas a partir daqui, eu vou escolher, vou procurar uma igreja bíblica para me encaminhar com Jesus Cristo. Quem que fez isso, irmãos? É o Senhor, amém? Mas eu já estou orando, eu cheguei aqui em 2017, final, quem já está orando comigo já há muito tempo, falando, Senhor, envia pessoas para ouvir a Tua palavra. Gente que chega, que não conhece e que mais vai estudar, vai se dedicar. Você conversa com ele, parece agora, quinta-feira, vai Lucas, ora aí Lucas. Ora aí Lucas. Aí já orou na quinta-feira. O pastor aperta uns que já sabe que, né? Ué, aqui não tem oração do Rodrigo, filho de presbítero. Ela chega mais rápido aos céus. Não tem isso não, é. Já chegou, já vamos mostrar como é que funciona. A oração é o Senhor. Tem oração rebuscada que não passa do teto. É o coração na presença do Senhor. Mas nós deveríamos orar mais. Vamos continuar orando. Senhor, envie pessoas na minha vida. Ontem eu mandei uma mensagem para o Plérrio. Quem já orou pelo Plérrio? Eu vou explicar o nome dele, nem eu sei falar. É Plérrio, com P. Aí eu orei, essa semana umas 2 vezes. Olha só que miserável. Devia orar 7 vezes na semana. Concorda? Eu tinha um carro que a placa era 7 vezes por semana, às 4h33. Lembra dessa placa, Marcelo? Ora. Aí eu orei só umas 2 por ele. E tive a coragem de mandar uma mensagem para ele, eu estou orando por você. Vocês oram por mim, viu? Senhor, aviva esse pastor, para que ele seja um homem cada vez mais de oração. Quem já orou por mim? Não levanta a mão, não, fica com vergonha. Aí eu mandei a mensagem para o Plé. Ontem, sábado, 7 horas da noite. Ele responde assim: ô pastor, estou aqui, São João da Barra, alguma coisa assim. Que interessante o senhor me mandar mensagem agora. Estava pensando em voltar, a turma quer voltar segunda-feira, e eu pensei, acho que eu vou voltar amanhã e ir para o culto. Aí eu, como um bom reformado, falei, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor confirme, Senhor, essa ação lá no coração dele. Seja o que for, a oração é feita ao Senhor. Nós temos que orar, irmãos. Eu falar de todo o detalhe que nós vamos ver aqui no capítulo 8, irmãos, eu fiquei impactado. As nossas orações, elas não ficam perdidas, elas chegam diante do Senhor. E isso é fundamental. Irmão Luiz, chamou? Uhum. Exato. Exato. Nós precisamos pedir ao Senhor, né? Nos ensine a orar. Nos ensine a orar. Eu penso que o crente verdadeiro não passa a semana sem estar, pelo menos, colocando a sua vida diante de Deus. Ele ora agradecendo por alguma coisa. Ele pede para ser mais crente. Porque senão não é crente, né? Mas uma coisa que nós temos que confessar, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, aviva minha alma, para que eu aprenda a orar mais. Amém? Vamos caminhar. 7 anjos, 7 trombetas. A primeira trombeta, nós vamos ver aqui no capítulo 8. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo, misturados com sangue, e foram atirados aonde?
a terra. Aqui começa a trombeta. A primeira trombeta é tocada. Ela é juízo final ou parcial? Parcial. Pastor, já está acontecendo? Nós entendemos que sim. Porque nós vamos ver coisas aqui que você vai falar assim, já vi isso. Já aconteceu isso. Diz o texto, houve granizo e fogo. A ideia de granizo aqui é aquele gelo mesmo que forma. Fogo, gelo e mais o quê? Sangue. Sangue. Nós temos visto cada dia mais a mortandade por meio de tragédias naturais. Há pouco tempo atrás, pastor, mas é só um bichinho. Eu vi eu acho que não é um canguru na Austrália, eu acho que era no Canadá, pegando fogo. Eu fiquei tão impactado, falei assim, que coisa, né? Um bichinho criado por Deus. É só um bicho, pastor, é um bichinho criado por Deus. Vocês viram no Havaí? O que aconteceu lá? Pessoas morreram por causa de um fogo descontrolado. Descontrolado. Fenômenos naturais, fenômenos que apontam de fato agora, e diz o texto, que foi lançado sobre a terra. E quando nós vamos observar, o que a terra produz? Sobretudo, alimento. Nós temos uma condição totalmente de subsistência ligado à terra. Nós não sobrevivemos se a terra não estiver boa para cultivo. Então, olha que interessante. Essa trombeta aponta para algo que é calor demasiado, né? Esses dias, eu acho que, não sei se é trombeta não, viu? Mas outubro, misericórdia, né? Pegando fogo. Alguém já disse, tá vendo? Anda com gelo. O inferno é quente, hein? Misericórdia. Fome, calor, mortandade, assolando a terra. Nós temos visto ou não temos? Temos visto. Segunda trombeta. Agora, diz assim, o segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar, e uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Irmãos, lembrando que são símbolos, não temos como cravar, dizer assim, é isso e pronto, mas nós podemos ver sinais que se assemelham a isso, e nós temos, por exemplo, lá no Egito, Deus transformou a água do Egito em... Vocês conhecem, ou já viram falar da importância do Egito, ou melhor, do Nilo para o Egito? Toda a estrutura agropecuária, tudo que é relacionado à agricultura no Egito depende do Nilo. De repente, a água do Nilo virou sangue. Alguns vão dizer... Verdade. Você já imaginou quando Jesus revelou a João essa carta? Vai ter um colapso nas caravelas que atravessam o mar. Imagina, o que estava para atravessar naquela época? O Mediterrâneo, Rogério Gomes. Você já viu o tamanho do mar Mediterrâneo? Desse tamanhozinho aqui, ó. Hoje, você já viu a quantidade de transatlânticos que cruza o mundo todo? Vai falar que você nunca pediu nada do Shopee. Há pouco tempo atrás mostrou naquela grande embarcação perdendo um container no meio do mar. Hoje, um colapso nas navegações é uma crise financeira, econômica sem precedentes. Sem precedentes. Essa segunda trombeta, então, aponta para algo que pode ser de fato, um colapso econômico, algo que nessa condição das embarcações que é citado aqui, é algo muito recente, impressionante, mas pastor toda a vida utilizou de embarcações, claro, mas não como agora. Faz a conta de como era usada embarcações lá naquela época e agora, hoje, no mundo. Caminhando para o final, terceira trombeta,
Diz assim, capítulo 8, terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. Só um detalhe, a terceira trombeta agora, assim como o Nilo, quantos anos você já tem que você ouve falar assim, ó, a água vai acabar? Quem já? Desde quando, hein? E que interessante, né? Eu nunca vi nenhum cientista levantar e falar assim, ó, a água vai acabar por causa do juízo de Deus sobre a terra. Porque Deus deu muita água e o homem, além de tudo, se rebela contra Deus e utiliza de maneira toda desordenada a água. Você já viu alguém explicar assim? Um cientista, alguém? Não? Antes das explicações científicas, a palavra de Deus já aponta que haverá crise hídrica. Olha o que o texto está dizendo. As águas doces se tornarão amargas. Essa palavra absinto aí no versículo é uma mistura. Tem uma folha que produz o absinto, uma bebida, que ela é alucinógena. Ela, de maneira desmedida, ela tem o maior teor alcoólico de qualquer outra bebida. E ela é verde, né? Ela é meio... Quem já tomou um absinto aí? Toma cuidado, né, com a bebida forte, diz a palavra de Deus. Fala, Machado. É a mais forte, não é? Ela chega a 90%, só é vendida a 75%. Eu pesquisei. Aí. E o que eu achei interessante é que a cor dela assemelha o alto mar, né? Interessante essa figura que João utiliza aqui. Terceira trombeta. Os cientistas então não apontam para o juízo de Deus. Quarta trombeta, para nós caminharmos para o final, diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, e para que a terça parte deles escurecesse, uma terça parte do dia, e também da noite ficasse sem luz. Não é esse eclipsezinho que veio aí não, que se você ficar olhando para ele você fica cego, não. É algo aqui que vai mudar a configuração do sistema solar. É algo que nós podemos chamar que essas luzes, abra lá em Êxodo 10, 21. Aqui na tela, se tiver mais rápido, por favor. 21 ao 23. Vamos ler junto para vocês acordarem aí. Vamos lá? Olha lá aqui ó, na tela. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu. Trevas sobre a terra do Egito. Trevas tão densa que elas eram. 22, né? Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante só 3 dias. Só 3 dias. Amós 5,18, aqui na frente também. Ai dos que desejam o dia, para que vocês desejam o dia do Senhor, será um dia de trevas. Para quem? Para quem que é o juízo aqui? Para os santos? Não, para aqueles que jamais reconheceram os seus próprios pecados. Para aqueles que jamais se posicionaram diante do Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E eu termino nessa manhã, capítulo 8, verso 13, fala assim de uma águia. Como é que a águia fazia? Bem alto, dizendo: ai, 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 dos que moram aonde? Noé soltou um corvo. Ele voltou? Uma certa fase lá? Não. A águia,
ela é uma ave de rapina. E o que apresenta aqui é que haverá tamanha mortandade na terra. Pastor, então ali em 2020, trombeta de Deus, você tem dúvida ainda? Você tem dúvida? Você tem dúvida que fugiu o nome da doença? Covid-19 não faz parte dessa trombeta? Não faz parte agora desse momento onde está afunilando cada vez mais? E olha que interessante, nós temos então tamanha mortandade, capítulo 8, verso 13, então vi uma águia que voando por meio do céu dizia, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda tocarão. Nós vamos ver as 3 depois, não é hoje não. A coisa só vai afunilando, cada vez mais vai se afunilando. E eu quero terminar nessa manhã perguntando a você, a nós, meu irmão, minha irmã, esse juízo que tem acontecido hoje, 2023, é parcial. O que nós temos visto de catástrofes, guerras, tudo o que tem acontecido são sinais de que o Senhor, cada dia, faz se cumprir a sua palavra. Charles Spurgeon dizia, a nação de Israel um dia voltará para o local de origem, século XIX. Em 1948, foi colocado novamente no seu lugar. Pastor, nós não somos aqueles que defendem que simplesmente Israel toda vai. Não, nós temos muita dificuldade com isso. Mas nós entendemos que a igreja é de fato o relógio do mundo. Nunca se viu uma igreja tão apática e nunca se viu uma igreja com gente crente morrendo por causa do Senhor Jesus como morre nos últimos dias. Tem gente que pensa que foi lá no século 1, 2 e 3 que morreu mais crentes, né? Qual é o século que mais morreu crentes na história? Século 20. Impressionante, não é? O que vai ser do 21? Tem muita crise com isso, né, Roberto? Mas até 2101. O que vai ser? Nós não sabemos. Mas nunca se houve tanto contraste. Uma igreja, como diz Paulo Júnior, gorda e sentada, acomodada. E uma igreja sofredora, que não tem a oportunidade de ter a Bíblia completa nas mãos, pagando com o sangue, por amar Jesus Cristo. E eu convido você a pensarmos juntos, será que tudo que tem acontecido não é para nos chamarmos ao arrependimento e declararmos, Senhor, me ajude a viver uma vida separada para o Senhor, me ajude a viver uma vida de oração, intercessão pela minha casa, Senhor, Deus, faz o que for preciso, mas faz de mim um intercessor da minha família, faz de mim, Senhor, um homem sensível à tua voz. O que será preciso para despertar a igreja brasileira? Não sabemos. Se a pandemia não chacoalhou, o que é preciso? A palavra de Deus nos apresenta que esse momento é chamamento da graça. A porta da graça está escancarada. Mas chegará o dia, como diz aqui em Apocalipse, que o mundo, o Senhor fará virar um pergaminho, fechando o mundo, apertando, sem escape. E aquele dia será tarde demais. Tarde demais. A palavra de Deus nos apresenta, esse mundo vai se desconfigurar. O que nós estamos vendo aqui, cada coisa colocada no seu lugar, nesse tempo, será coisas assim que nós nunca vimos. Já tem acontecido algumas coisas aí que a gente nunca viu, mas se intensificará, e para nós, igreja, será sinal que nós devemos nos apegar ao Senhor, nos apegar à sua palavra, e sobretudo, porque eu tenho certeza que você ama a sua família,
Você vai pensar: eu não tenho tempo para transmitir mais riqueza para os meus filhos. Eu não tenho tempo para transmitir time de futebol para os meus filhos. O que eu tenho de tempo é de intensificar a minha intercessão e a ensinar os meus filhos a ver em mim o amor à palavra de Deus. Não desperdice o tempo que nós temos hoje. Louvado seja Deus, porque Cristo Jesus deixou essa mensagem tão clara, e hoje há esperança para nós, miseráveis pecadores. Nós podemos nos achegar ao Senhor, e a palavra de Deus diz assim, que Ele se achegará a nós. Você já pensou? A gente passa a semana, tantas vezes dispersos, e a gente chega aqui num domingo como esse, e o Senhor nos visita, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos renova, porque você é povo de Deus. Vamos orar? Fique em pé.